Beto, cuando me pidieron que hiciera esta entrevista, además de una alegría, pensé en dos palabras a lo largo de las cuales podríamos transcurrir durante esta hora. Una era militante, la otra latinoamericanista. Y quisiera que empezáramos hablando del Beto militante. Empezaste tu actividad política en la Juventud Católica en Brasil. ¿Es cierto esto? ¿Cómo fue? ¿Cuál era el ambiente del Brasil de la época? Bueno, devo empezar por ambiente de mi familia. De parte de mi padre, vengo de una familia que se ha metido mucho en la política. Mi abuelo ha trabajado con los gobernadores de mi provincia, Minas Gerais, y después con dos presidentes de la República. Y mi padre también era abogado, después juez, y ha trabajado mucho en la política. Era un hombre que tenía la política en las venas. Então eu cresci em uma casa que estava muito marcada por esses dois fatores, a política e a literatura, porque meu padre escrevia e minha madre sigue escrevendo aos 87 anos. E muito temprano, com 13 anos, ingressei em la Juventud Estudantil Católica, uma rama de la Ação Católica, que tinha uma vertente muito progressista em Brasil. Então, aí me politizei e aí adquiri uma consciência social. Aí, enfim, me tornei um militante cristiano progressista e com 17 anos fui elegido vice-presidente da entidade estudantil, né, da secundária de minha cidade, Belo Horizonte. E por primeira vez enfrentei a repressão policial militar ao 25 de agosto de 61, quando um presidente do Brasil, Jânio Quadros, ha renunciado. Em verdade, ele havia passado por Cuba e aqui subo que Fidel havia renunciado e volveu por exigência do povo, porque Fidel dizia que não queria ser mais do que o jefe do resto do rebelde, pero estava descontento com o presidente que havia início da revolução e depois, né, o povo lo elegeu primeiro-ministro. Então, Jânio pensava que com sua renúncia ia ter mais poderes. O que passou é que a gente lo rechazou e ele nunca mais voltou a ser presidente. E eu lo considerava progressista diante de seus opositores e fui à calle para mobilizar a gente, para que a gente pressionasse para que volvera Jânio. E o que passou foi a minha primeira experiência de enfrentamento com a repressão policial militar. Depois fui elegido um dos dirigentes nacional da Juventude Estudantil Católica e durante 3 anos fiz recorrido por todo o Brasil, todo o país, até que vino o golpe militar de 1964 e a ditadura durado 21 anos. Então, a raiz do golpe, em junho de 64, me aprisionaram. Estuve 15 dias na cárcel e depois, por pressão dos obispos, salimos em libertad. Pero já em ano seguinte ingressei em Los Dominicos e depois, em ano 66, me transportei a São Paulo. E em São Paulo havia uma atividade estudantil muito intensa de resistência à ditadura. Me vinculei a eles, eu estudava filosofia nesse momento, já havia estudado periodismo. E aí conheci Carlos Marighella. Como conheciste a Marighella? Marighella havia rompido com o Partido Comunista Brasileiro por considerá-lo muito cauteloso delante da ditadura. Marighella rompeu com o partido porque creia que não era mais um partido revolucionário e que o Brasil necessitava de
um partido revolucionário para lutar contra a ditadura e ter um projeto para um Brasil socialista. Então, Marighella supo por os estudantes comunistas que nós outros dominicos éramos um bom grupo de apoio, tínhamos uma mentalidade progressista, conhecíamos bem o marxismo e tudo isto, e foi a ser uma visita em nosso convento. E eu e um outro companheiro o recebemos aí sem saber que era Marighella. Chegou como professor Menezes. E ao final da conversação, que foi muito interessante, ele impactou porque nunca havia estado com curas progressistas assim, que conheciam o marxismo e todo. Ele sacou um paquete de livros e disse: quero regalar-te estes livros, que são de meus. E se foi, e quedamos de encontrar outras vezes. E quando abrimos o paquete, livros de Carlos Marighella. E então, aí passamos a integrar seu grupo, que se chamava Ação Liberadora Nacional. Era um grupo de guerrilha urbana. Não chegou a ter a parte rural. Pero nosotros nunca tomamos armas en las manos. Nosotros, los frailes, luchábamos en apoyo a los guerrilleros. Había que esconder gente, encontrar medios de curar gente que estava herida em enfrentamento com a polícia, enfim, essas coisas de infraestrutura mesmo, de apoio logístico. Hasta que ele me pediu para ir ao sul do país, em la fronteira com Argentina e Uruguai, para ajudar a sair clandestinamente de Brasil os militantes guerrilheiros perseguidos, que estavam queimados, perseguidos por la polícia. E eu me fui aí, preparei todo um esquema de fronteira, né? Um pouco digo que hacía contrabando de gente, e praticamente saquei do país todos os sequestradores do embaixador dos Estados Unidos, que ha sido o primeiro sequestro político na história da luta revolucionária em América Latina, em setembro de 69. E depois a repressão muito violenta nos alcançou a todo o grupo de dominicos, e eu fui o último do grupo a ser hecho prisioneiro em 9 de novembro de 69. Pero estava feliz porque havia sacado do país 10 pessoas muito procuradas, né, de los principais, assim, que estavam todos os carteles de procura-se os terroristas e todo, incluso o segundo de Marighella, né, Câmara Ferreira, eu lo saquei do país, e aí me quedei 4 anos na cárcel. ¿Cómo era el Brasil en que estaban sucediendo estas cosas desde la JEC hasta tu participación en el ALN? Bueno, Brasil era um país que em este momento deixava de ser um país feudal, um país centrado na agricultura, para sofrer desde os anos 50, sobretudo, um processo acelerado de industrialização. E uma industrialização muito distinta da que havia anteriormente, que era muito nacional. Nos anos 50 houve uma internacionalização da produção brasileira. Aí chegaram as transnacionais, chegou este capitalismo com todas suas, né, maneiras de ahorrar mano de obra e explotar toda a matéria-prima que o Brasil tem muitíssima. E aí se agudizou a crise social. E esta agudização, com muitas lutas campesinas, as ligas camponesas e também muitas lutas obreiras, é que levou a um governo progressista com João Goulart, que um pouco expressava este sonho de muita gente no país, de que o Brasil necessitava, para sair adelante, de reformas de base. Ou seja, necessitava de tornar-se um país moderno e havia que ter reformas na educação, na vivienda, na saúde,
sobretudo la reforma agraria, porque somos um país continental, de dimensões continentales, e nunca jamás hemos tenido uma reforma agrária. Então, há haciendas, há latifúndios em Brasil que são maiores do que o território de Bélgica, de Luxemburgo. E então havia uma luta muito forte e justamente quando João Goulart, depois da renúncia de Jânio, chegou ao governo, houve golpe militar para justamente impedir todos estes cambios tão necessários hasta hoje. Então, aí vivimos 21 anos de ditadura. O Brasil ha sido a primeira dentro de todo um contexto latino-americano produzido por la Casa Blanca, né, que habla muito de democracia, pero sabemos um pouco, há um chiste que todos aqui também conhecem, que só não há golpe militar nos Estados Unidos porque em Washington não há embaixada americana, né? Um pouco isto. E por toda a América do Sul, primeiro Brasil, depois Chile, depois Argentina, depois Uruguai, depois Bolívia, Peru, enfim, militares por toda parte e com muitíssima repressão e, enfim, ha sido um sofrimento muito forte para todos nós outros. Estabas hablando de tu estancia en la cárcel. ¿Cómo fue esa estancia? Bueno, yo estuve 4 años. 2 años, los primeros 2 años, junto a los prisioneros políticos. Y los 2 últimos años, junto a los prisioneros comunes. Esa ha sido una excepción, porque nosotros teníamos en la iglesia una caja de denuncia, de resonancia de la situación de violaciones de derechos humanos en la dictadura, incluso con repercusión fuerte en lo exterior. La ditadura tratou de separar um grupito de frailes que estava aí, já do grupito todo quedavam 3, eu e mais 2, e nos puso junto a los prisioneiros comuns. Um pouco, foi uma experiência muito dura, que eu pensava que ia morrer, ou seja, que era uma situação que a um momento qualquer, ou preparado pela ditadura, ou mesmo por outras adversidades, que um destes homens ia matar-nos aí. Pero resultou ao contrário, que hicimos um bom trabalho com estes prisioneiros. Na los 2 primeiros anos, havia uma verdadeira escola de formação política dentro da cárcel. Então, ha sido 2 anos muito proveitosos do ponto de vista de estudos. E também para nós outros de espiritualidade, de oração. Eu pude aprofundizar muito minha vida cristiana em la cárcel. E os 2 outros anos com os prisioneiros comuns foi onde efetivamente empecei meu trabalho popular, porque para ajudá-los a sair um pouco dessa situação de sofrimento subjetivo em que vive, hemos organizado cursos de classes da secundária que tinham validade oficial, veniam os professores da cidade a fazer as provas, oficinas de teatro, oficinas de leitura bíblica, oficinas de dibujo, uma pequena biblioteca. Então, com isso, hemos trabalhado mais ou menos 80 prisioneiros comuns, de los quais eu sou amigo hasta hoje de alguns que se han recuperado, porque, sabe, ha passado a ter outra consciência da vida, enfim, das coisas. Então, ha sido uma experiência muito rica esta da cárcel e, de meu ponto de vista, eu tive a sorte de ter ganas de escrever. Eu literalizei a experiência da cárcel e, graças a los generales de Brasil, me tornei um escritor profissional. ¿Comenzaste a escribir en la cárcel? Sim, meus 2 primeiros livros são cartas da cárcel, que eu escrevi para a gente amiga e para parientes, pero que depois han sido juntadas mientras eu estava na cárcel. E ha sido publicada primeiro em Itália e depois em Brasil e depois em muitos países. Hubo otros frailes dominicos y de otras denominaciones que también fueron víctimas de la represión. Sim, o caso mais dramático é de um companheiro meu, dominico, Fray Tito de Alencar Lima. De todo o grupo nosso, Fray Tito ha sido mais torturado. E não somente a raiz de sua prisão, pero
3 meses después, volvió a ser muy torturado porque la represión consideraba que había habido una repercusión muy fuerte de nuestra prisión, pero que no había elementos fuertes para justificar. Y querían que bajo tortura Fray Tito confesase que nosotros habíamos participado de operaciones armadas. Y Fray Tito tuvo una resistencia increíble. E a um ponto que llegou e pensou, ou vou a confessar ou devo morrer para não confessar. Um militar lhe dijo, usted não ha hablado, pero jamás va a olvidar o preço de su silêncio. E efetivamente, Fray Tito enlouqueceu. Saiu quando houve um sequestro do embaixador da Alemanha e foi a Europa, a Paris, a viver em Paris. E aí, por todas as calles de Paris, mirava seus torturadores. E aí passou a haver um sofrimento muito grande, porque o fantasma de tus torturadores lo perseguiam por toda parte. E o médico disse que tinha que sair de Paris, ir a um convento em o campo, trabalhar com as manos, e aí foi a um convento cerca de Lyon, que temos aí. E fiz tudo para salvar a Tito, pero eu me emociono muito quando hablo dele. Em agosto de 74 ele se ahorcou e 10 anos depois regressou a seus restos mortais, han regressado a Brasil, e o cardenal Arnes ha dito uma coisa muito importante em la missa de recepção, dijo que Tito não se matou. Tito buscou de outro lado da vida a unidade que havia perdido deste lado. Tú has estado cercano a la formación de muchos de esos instrumentos políticos. Pienso, por ejemplo, en las comunidades eclesiales de base, las pastorales de la iglesia brasileña, no solo la católica, pienso en la luterana, por ejemplo, pero también instrumentos como los sindicatos, el sindicato metalúrgico, con su fuerza enorme alrededor de Sao Paulo. Pienso en el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, del cual fuiste asesor durante mucho tiempo y probablemente sigue siendo, el Partido de los Trabajadores, pero también la educación popular en el Instituto Sede Sapiencia de Sao Paulo. Quisiera que comentaras un poco acerca de esta emergencia de nuevos instrumentos de la lucha popular en Brasil, tu participación en ellos, qué ha pasado con ellos, en qué Brasil es que están operando. Sí, antes debo decir una cosa importante. La izquierda brasileira, hasta los años 70, izquierda que yo pertenecía y siempre me ha considerado una persona de izquierda, tenía un perfil muy elitista, hasta entonces. O elitismo venía desde la importación de modelos extranjeros, por ejemplo, grupos que queriam hacer uma revolução russa em Brasil, depois uma revolução china e mesmo uma revolução cubana. Nós não tivemos a sorte de ter aí um Mariátegui, não tivemos a sorte de ter um Fidel, um Che Guevara que nacionalizaram as teorias revolucionárias. Isso nos custou muito, porque tivemos toda uma etapa de luta, eu sempre digo, em que tínhamos tudo. Tínhamos ideologia, tínhamos coragem, tínhamos dinheiro das expropriações bancárias, tínhamos armas. O único que não tínhamos, o único detalhe, não tínhamos é o povo. Pero este detalhe é 90% de tudo. E, justamente, a raiz do golpe militar, a única forma de organização popular que quedou sem sofrer repressão han sido as comunidades eclesiais de base. Porque os militares pensavam que, como os obispos haviam apoiado o golpe, e como as comunidades eram grupos da igreja, e que esta gente estava orando, fazendo suas missas, e que não representava nenhum perigo. E estavam, graças a Deus, inteiramente equivocados. Porque muita gente de esquerda hibernou nas comunidades. E desde aí se desenvolveu todo
caráter popular da esquerda brasileira. Hoje é quase impossível encontrar um líder popular de um movimento ou de um partido em Brasil que não tenha iniciado sua militância em la igreja. É quase impossível. Eu diria, por exemplo, a direção nacional do MST, o Movimento dos Sem Terra, toda vino da igreja. Lula tem 5 ministros que eu conheci nas comunidades eclesiais de base. E aí empezaram sua militância. Enfim, este movimento popular que vino das comunidades, depois as comunidades ajudaram a criar movimentos populares autônomos, luta por la água, por la tierra, por la vivienda, sabe, enfim, autônomos, pero la semilla vino de las comunidades eclesiais de base. Então, o que passa em Brasil? Passa a composição, por la primeira vez, de uma esquerda verdadeiramente popular, e que ha criado alguns problemas à esquerda tradicional. Eu me recordo que quando Lula dijo, não devemos mais votar em los partidos de los patrones, vamos criar nuestro partido, los trabajadores, hubo dirigentes de esquerda que se han escandalizado. Como? Agora os proletários querem ser vanguardia do proletariado? Isso não pode, porque nós outros, os intelectuais, sempre fomos a vanguardia do proletariado. Ou seja, parece um chiste, mas é verdade. Eu já visto em muita gente esta reação, porque isso não pode dar certo. Essa gente não tem preparo, essa gente não hizo estágio em União Soviética, em China, em Cuba, essa gente, sabe, vai ser espontaneísta. E efetivamente esta gente estava correta, criou um instrumento político, e aí sim vino os intelectuais, gente de diferentes ramas sociais, a integrar o Partido dos Trabalhadores. O Brasil quizás seja o país de América Latina que tenha maior número de movimentos populares. É impressionante a rede de movimentos populares. E ha sido essa rede que ha impulsionado a criação do MST. Isso tudo passa nos anos 80. Primeiro o PT, Partido dos Trabalhadores, depois a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que tem 20 milhões de filiados, depois o MST, depois em 92 a Central de Movimentos Populares. Enfim, há uma acumulação de forças, e esta acumulação de forças é que explica Lula presidente. Ou seja, Lula é resultado da luta desses movimentos. Aí passa uma situação complexa, que quanto mais se vai institucionalizando esta luta, mais se vai perdendo o horizonte revolucionário. Primeiro porque não havia e não há condições subjetivas de fazer uma revolução em Brasil. Então, se tinha um horizonte socialista, pero por via mesmo do capitalismo. Isto nos cria, do ponto de vista da tradição de esquerda, muitas interrogações. De um lado, é muito importante que Lula seja presidente. O Brasil é melhor com Lula do que sem Lula. E eu estou convencido. Se não está Lula, vem de novo a direita. Ou seja, apesar das limitações que o governo Lula tem, e que não são poucas, incluso a contradição de ter uma política social progressista e uma política econômica conservadora, isso é melhor do que qualquer outra coisa possível hoje. Agora, há uma crise na esquerda do país, uma crise de horizonte. De um lado, aqueles que se han tornado muito pragmáticos para mi gosto, e como que hace la política por la política. E aqueles que todavia seguem com um horizonte de búsqueda do socialismo, como é meu caso, não por razões ideológicas. Eu digo que hoje sou socialista por razões aritméticas, porque com esta globo-colonização, se não compartimos os bienes da terra e os frutos do trabalho humano, vamos à barbárie. Ou seja, a globo-colonização ha aprofundizado a desigualdade social em todo o mundo, incluso em Brasil. Cham cantar, bem trazer você, aroma daquele país
saber, terra querida, nós tudo temos. ¿Sigues cercano a algunos de estos movimientos populares? Sim. ¿A cuáles? Mira, esses movimentos em Brasil han logrado firmar-se graças à metodologia de Paulo Freire. Ou seja, em Brasil se desenvolveu um trabalho muito intenso que sigue de educação popular. Que a esquerda tradicional, em geral, não fazia trabalho de base, não educava seus militantes. Era um pouco a concepção bancária, também dentro da esquerda, de que eu tenho algumas ideias revolucionárias, algumas teorias na cabeça e devo ensinar a los obreiros e campesinos, que muitas vezes repetiam as fórmulas hasta dogmáticas revolucionárias sem saber que é isto, que fazer com este conteúdo. Então, a educação popular ha cambiado o perfil da esquerda e dos movimentos sociais em Brasil, porque logramos criar quadros desde de baixo para arriba. Hoje temos obreiros e campesinos que são deputados federais, senadores, dirigentes de centrais sindicais, enfim, e incluso ministros, né? Aí, como Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, era uma campesina em Acre, o Miguel Rosseto, da Reforma Agrária, o Fritz de la Pesca, gente que vem do movimento obreiro, que, graças a esse método Paulo Freire, se han tornado protagonistas políticos, sujeitos políticos. Então, eu sempre he trabalhado com isso, e quando Lula me invitou a trabalhar em Hambre Zero, eu digo, mira, eu vou ajudá-lo em tudo, pero quero introduzir em o governo federal o método Paulo Freire. E ele me ha dado toda a autorização, e eu he organizado um grupo que se chama Taller, que é uma palavra que tem um doble sentido, porque em espanhol taller é oficina, capacitação, e em português equivale a o que para vocês é cubierto. Então, como Hambre Zero tem a ver com cubierto, então a palavra caiu muito bem. Então, temos uma equipe de educação cidadana que trabalha com a gente mais miserável do país, que são os beneficiários de Hambre Zero, de 800 educadores em todo o país. E isso com apoio do governo federal, é mais fácil fazer esse trabalho. Então, é a primeira vez que há na história do país um trabalho de educação popular desde o governo federal. E eu sigo muito cerca dos movimentos, ha dado esta contribuição a Lula, agora ha deixado o governo porque não é minha trincheira de luta, eu prefiro estar como ING, um indivíduo não governamental. Então, volvi à sociedade civil, mas sigo muito cerca dos movimentos sociais. Bueno, pasando a otro tema, la otra palabra que a mí se me ocurrió, además de militante, cuando pensé en ti, fue latinoamericanista. ¿Qué fue lo que te despertó esta vocación latinoamericana? ¿Cómo empezó? ¿Cómo transcurrió? Mira, Brasil hasta os anos 70 estuvo de cara para Estados Unidos e Europa e de espaldas para a América Latina. A latinoamericanização de Brasil começou nos anos 70, por muitos fatores, desde a literatura, o êxito de García Márquez e outros, hasta a criação de comunidades eclesiais de base em todo o continente. E como eu trabalhava com isto, então, desde aí, a teologia da liberação, que, né, assim como na literatura, o modernismo começou coincidentemente com César Vallejo em Peru e Jaime Joyce em Irlanda, também a teologia da liberação começou com Gustavo Gutiérrez em Peru e com Leonardo Boff em Brasil, enfim, essas coincidências. E aí vem a Revolução Sandinista. E a Revolução Sandinista, por la primeira vez, tem uma participação cristiana elaborada,
porque a Revolução Cubana teve muita participação cristiana, mas não havia uma teologia da liberação para legitimar toda essa luta. Então, eu passei a assessorar Nicarágua Sandinista, a prestar assessoria a Nicarágua Sandinista. E aí ha sido meu bautismo de latino-americanização. E desde Nicarágua Sandinista é que mantuve relações com Cuba, né? Incluso conheci o comandante Fidel Castro em Manágua, em o primeiro aniversário da Revolução Sandinista, em julho de 80. Ese es el origen de Fidel y la religión. Aí é a origem de Fidel e la religião, por acaso, porque fui invitado com Lula, eu estava aí com Lula, para ir à casa de Sérgio Ramírez, que era vice-presidente de Nicarágua, e aí nos demos conta que Fidel ia chegar para receber um grupo de empresários nicaragüenses que estavam muito assustados com a Revolução e pensava que ia haver uma cubanização. Então Fidel ia aí para tranquilizar a eles que Cuba não ia anexar Nicarágua a sua isla. E descoto, quando às 2 da noite, da madrugada, vino perguntar se que Fidel havia terminado a cola de empresários, se nós teríamos interesse em falar com ele. Sim, vamos falar. E aí hablamos hasta as 6 da manhã. E começou, então, nossas conversações, e ele me perguntou se estava disposto a ajudar novo acercamento entre Igreja Católica e Estado em Cuba. Porque entre Estado cubano e Vaticano sempre ha sido muito bueno. Em fevereiro de 85, eu vim aqui, creio que por um prêmio de Casa das Américas, e numa conversação com o comandante, tocamos o tema da religião, e ele é muito inteirado deste tema, porque ha sido aluno de escola religiosa durante uma década, incluso como interno, né, o que significa que ia à missa todos os dias e tudo. Então, ao final perguntei, comandante, você me diria essas coisas para uma entrevista? Eu pensava em um librito para jovens brasileiros, né? Digo, sim, quando tu pode vir de novo? Bom, em maio. Ah, bueno. Aí acertamos a fecha, em maio eu regressei aqui a La Habana e exatamente o dia que cheguei, que íamos começar a entrevista, começou também a Rádio Martí em Miami. E aí ele disse, Beto, perdona-me, estou em esta onda e não posso dar atenção. E eu me senti como o berro e o mar. Há que pescar esse tiburão agora ou nunca mais. Então, comecei a insistir muito. E hasta que ele me perguntou, e que tipo de perguntas tu queres fazer-me? E eu havia preparado 64 perguntas. E comecei a ler as 5 primeiras. E quando eu cheguei à quinta, ele disse, amanhã começamos. Eu estou convencido, nunca ha dito isto a ele, mas eu estou convencido que ele pensava que eu ia fazer perguntas muito teóricas, muito acadêmicas. E eu comecei por o coração, por sua formação, como ha sido sua ensinança religiosa na casa, na família. E creio que isso lhe tocou o coração. Fidel é muito coração. Fidel tem um coração tão grande como o seu corpo, né? Então, e aí foi muito boa a conversação e os demais, vocês sabem melhor que eu. A mí me gustaría que dijeras, ¿qué es el socialismo para ti? Cuando hablas del socialismo, ¿de qué estás hablando? Y si sigues pensando que no tenemos que avergonzarnos de ser socialistas. Bueno, en mi caso personal, yo soy socialista porque soy cristiano. O sea, tudo que leio, tudo que conozco de la Biblia y de la experiencia de Jesús pode ser reduzido em uma sola palavra, compartir. Se quer, solidariedade. Então, para mim, o socialismo é uma exigência de minha fé cristiana, mas também é a única esperança que tenho de uma humanidade verdadeiramente humana. Porque nós vivimos em uma nave espacial chamada Planeta Terra. Não temos como buscar recurso em outra parte. Então somos como um avião que não pode bajar em nenhuma parte para abastecer-se, pero está dividido em primeira, classe executiva e classe econômica.
E se não pode bajar, há que decidir, vai matar toda a classe econômica ou vamos compartilhar os bens para que todos possam viver com dignidade. Então, para mim isto é o futuro. Temos que buscar um futuro de que toda a gente possa ter condições de vida. E hoje, no mundo, esta búsqueda de um futuro de paz passa por dois caminhos. O caminho de Bush, lograr a paz como resultado da imposição das armas. E o caminho de Fidel e de Lula, lograr a paz como resultado, como fruto da justiça. Que é o caminho do profeta Isaías. Está em um livro de Isaías. Isso ha sido escrito há 2800 anos. La paz tem que ser hija de la justicia. ¿Este es tu 28º o 29º viaje a Cuba? Eu perdi um pouco a conta. Eu sei que não cheguei ao número 30. Eu creio que este é o 28º. Ahora, esto significa que has acompañado durante tiempo e intensamente la caminata cubana, el camino que hemos recorrido. ¿Por qué vas a seguirnos acompañando? Sim, eu me enamorei desta pátria e desta revolução, né? Eu me sinto muito em casa, muito em família em Cuba. Não somente por la amistad que tenho ao comandante, pero também por muitos vínculos que me prendem a Cuba. É o único país da América Latina que garantiza o dom maior de Deus a toda a gente, a vida, o direito à vida. E aqui a gente não nasce condenada por razões econômicas à morte precoce. Então isso me toca muito como cristiano. E não quero e não pretendo levar o modelo cubano a meu país, a nenhum outro país, pero, de qualquer maneira, Cuba é a realização de um projeto que para nós outros todavia sigue como uma utopia. E há que lutar, seguir lutando. E cada vez que vengo aqui, um pouco me abasteço, renovo as energias de militante da esperança, né? Ou seja, eu quero que Deus me permita seguir sempre lutando a favor de los mais pobres. Esta sim é minha consigna de vida. Eu prefiro ter o risco de equivocar-me com os mais pobres do que a segurança de que vou acertar com os mais ricos.